a la clase de hoy. Nuestro contenido es perífrasis verbales. Bueno, las perífrasis verbales son construcciones que constan de dos o más verbos que funcionam como um solo. Então, o que eu quero dizer com isso? A forma básica das locuções verbais são o verbo auxiliar, que é o verbo que vai dizer o tempo, pessoa, o número da oração, mais o verbo principal, que é o verbo que vai dar o sentido da frase. Quando eu digo que eles se unem e funcionam como um só, é porque o verbo principal está na frase somente para auxiliar o verbo principal, que o nome já diz, né? Esse verbo auxiliar, ele vai vir conjugado. E aí a conjugação vai depender da frase com quem se está falando. E o verbo principal pode vir no infinitivo, no particípio ou no gerúndio. Abaixo temos outra forma básica das locuções verbais, que é o verbo auxiliar, mais a preposição ou conjunção, mais o verbo principal, ok? As perífrases verbales são praticamente locuções verbais. São construções que são feitas principalmente pela união dos dois verbos, ok? Aqui eu trago os tipos. Obrigação impersonal, ok? Para expressar obrigação em uma frase, eu posso usar ela de dois tipos. De forma impessoal, que é quando eu não digo na minha frase quem deve fazer aquilo, e quando eu deixo explícito na minha frase quem deve fazer. Se eu quiser construir uma locução verbal impessoal, eu vou utilizar I, sem variá-lo, mais que, mais infinitivo. Observe o exemplo abaixo. Hay que garantizar el acceso de los niños a la educación. Então, eu estou dizendo que é preciso garantir, tem que garantir o acesso das crianças à educação. Mas eu não estou direcionando essa frase a alguém específico. Eu estou sendo impessoal. Agora, para expressar uma obrigação sendo direta a alguém, eu posso utilizar o verbo deber conjugado mais o verbo principal e utilizar o verbo auxiliar tener conjugado mais que mais o verbo principal no infinitivo. Utilizando o deber, temos a primeira frase. El Estado debe garantizar el acceso de los niños a la educación. Nessa frase, eu estou especificando a quem deve essa obrigação, ao Estado. Eu não fiz isso na frase anterior, eu fui impessoal. O segundo exemplo. Todos tenemos que garantizar el acceso de los niños a la educación. Nessa frase eu estou dizendo também que todos nós devemos garantir o acesso das crianças à educação. Ok? Aí passamos para mais duas formas de utilizar as locuções verbais. Posso expressar opinião. Para isso eu vou utilizar no se puede, sem variar, ok? Mais infinitivo, mais que. E a frase vai ficar da seguinte forma. Um exemplo. No se puede permitir que los chicos dejen de estudiar. Eu estou emitindo uma opinião minha. Não se pode permitir que as crianças deixem de estudar. Agora, quando eu quiser expressar uma possibilidade, eu vou utilizar o se puede, sem variar, mais o verbo principal no infinitivo, mais um substantivo, vale? Também posso utilizar para expressar uma possibilidade
poder conjugado, vamos conjugar esse verbo, que é o verbo auxiliar, mais um verbo no infinitivo, mais um substantivo. Abaixo temos dois exemplos, com cada segmento. Si puede reportar el caso a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Então, eu dei uma possibilidade. Para que as crianças não deixem de estudar, esse caso pode ser reportado a um órgão que cuida desse departamento. E abaixo eu também dei uma possibilidade, só que conjugando o verbo. Podemos reportar el caso. Eu já disse que a gente pode, já dei essa outra possibilidade. Então, são duas formas que a gente pode utilizar para expressar possibilidade. Bom, chicos, esse foi um assunto da terceira unidade que estamos começando agora. Qualquer dúvida, vocês listam para a gente tirar na aula online. Hasta luego!